Olá a todos, eu sou o Leandro Campos. Nesse canal, sempre trazendo material relevante de direito para concurso público. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre remédios constitucionais, né? Matéria aí dentro do direito constitucional. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre remédios, tá? Eu vou citar os remédios e vou colocar aqui algumas expressões chaves para chamar a sua atenção para concurso, para as questões que caem, né? Você sabendo essas questões, essas expressões chaves, né, como eu chamo assim, nos incisos do artigo 5º, sobre remédios constitucionais, você vai ter condições de responder qualquer questão de concurso público nesse sentido. Tá? Mas antes disso, vá lá embaixo na lista, aí na descrição do vídeo, tem o grupo do Telegram, entra lá, clica, faça parte do grupo Telegram Direito Raiz, tá? Do canal do Leandro Campos, que sou eu. E lá você vai receber em primeira mão os vídeos que eu coloco aqui, outros materiais, e sempre voltado para concurso público. Entre outras situações, tem lá os grupos também de Facebook, o Instagram. Fica à vontade para clicar e seguir. E curtir o vídeo, compartilhar e fazer a sua inscrição no canal. Sempre conteúdo relevante para concurso público. Bom, vamos lá. Então aqui, remédios constitucionais. Quais são as expressões chaves em cada um deles? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Bom, nós temos o primeiro remédio constitucional, é o habeas corpus. Né? Depois aqui o mandado de segurança e por aí vai. Então, o habeas corpus, qual é a expressão-chave? A hipótese do seu cabimento. Quando houver uma liberdade de locomoção. Então, isso aí você tem que ter em mente. Liberdade de locomoção. Foi violado, habeas corpus. Esse é o remédio cabível. Tá bom. Lógico que tem muito mais coisa para falar sobre o habeas corpus. Inclusive o habeas corpus preventivo e o repressivo, porque o que você normalmente está acostumado a ver é o habeas corpus repressivo, ou seja, aquele em que já aconteceu a violação à liberdade de locomoção e aí o paciente vai lá e petra o mandado, desculpa, o habeas corpus. Mas existe a possibilidade do habeas corpus preventivo, ou seja, antes que ocorra a violação à liberdade de locomoção. Então já há iminência ali no caso concreto de que ele seja preso e essa prisão seja ilegal, lógico que seja ilegal, ele já impetra um habeas corpus chamado preventivo. E depois tem muito mais detalhes para falar sobre habeas corpus, né, que não é o foco desse vídeo de hoje. O mandado de segurança, quando houver a violação de um direito líquido e certo. Essa é a expressão-chave, é isso que você tem que ter em mente. Direito líquido e certo. Que é aquele direito que sequer precisa ser provado, um direito que já é provado de plano. Né? Se você entra com um processo e tem que ficar buscando provas para comprovar aquilo que você está alegando, então isso não é um direito líquido e certo. O direito líquido e certo, por exemplo, o Estado, você passou no concurso, passou em quinto lugar, e aí você foi preterido na ordem, né? Nomearam o quarto, depois nomearam o sexto lugar, e aí você pularam. Eles têm que seguir a ordem. Você entra com mandado de segurança. Por que isso é um direito líquido e certo? Porque o próprio Estado já produziu a prova para você, porque ele já publicou o seu nome no Diário Oficial, colocando lá como quinto lugar. Então ele próprio já fez aquilo. É um grande exemplo para você ter em mente de um direito líquido e certo. Então, aí, o remédio cabível, mandado de segurança. Uma observação aqui, que a ilegalidade e o abuso de poder, eles são citados, né, a ilegalidade ou o abuso de poder, são citados tanto no habeas corpus quanto no mandado de segurança. Então, se eles colocarem no enunciado de prova ilegalidade ou abuso de poder, pode ser um, pode ser outro. O que vai diferenciar é a liberdade de locomoção ou o direito líquido e certo. Pronto. Mandado de segurança coletivo, ele não é, como muitos imaginam, várias pessoas juntas, né, unidas, entrando com o mandado de segurança. Não, na verdade vai ser, cada um deles vai ter um mandado de segurança individual. O mandado de segurança coletiva é quando uma pessoa jurídica, apenas essas mencionadas na Constituição, entra com o mandado de segurança não para requerer um direito próprio, mas para requerer um direito de outras pessoas, da sociedade, dos associados, enfim. Que pessoas são essas? Partido político, com representação no Congresso. Né? Então, o partido político entra com mandado de segurança não para um direito próprio dele, partido político, como pessoa jurídica. Né? Mas um mandado de segurança coletiva em prol da sociedade, da coletividade. A mesma coisa aqui, sindicato vai entrar com mandado de segurança em prol dos sindicalizados, dos trabalhadores, enfim.
A entidade de classe, OAB, por exemplo, CRM, entra com mandado de segurança coletiva em prol da classe dos advogados ou da classe dos médicos. Né? A associação, o interesse dos associados. Então, a associação, a pessoa jurídica, entra com mandado de segurança coletiva em prol dos associados, não dela, a associação como pessoa jurídica, não para ela questionar, por exemplo, o prédio onde ela está, o contrato de aluguel que ela tem, não. É em prol dos associados. O mandado de injunção, expressão-chave, falta de norma regulamentadora. Então, não há a lei para regulamentar o direito que você quer exercer. Tá? Ah, eu quero exercer tal direito. Está previsto na Constituição que eu tenho esse direito, mas não existe ainda uma lei que vai regulamentar como é que eu vou usufruir aquele direito, vamos dizer assim. Como é que eu vou utilizar, como é que eu vou obter esse direito. Está na Constituição, mas eu não tenho como fazer. Então, entra com mandado de injunção. Porque falta a norma, falta a lei que regulamenta esse direito que está previsto na Constituição. E aí você não tem como exercer o direito. Então, está lá, mandado de injunção. Habeas data, expressões chaves. Conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, quer dizer, conhecimento de informações. Existem informações minhas em órgãos públicos que eles não querem me dar essa informação. Então, eu entro com habeas data. Ou, na segunda situação, retificação desses dados. Consertar esses dados. Olha, eles me deram a informação, mas essa informação está errada. Eles têm que consertar. Ah, eles não querem consertar. Habeas data. Então, nessas duas situações, conhecimento de informações ou retificação dessas informações, a retificação dos dados. A ação popular, ela é cabível por qualquer cidadão, né? Cidadão é aquele que exerce a cidadania, aquele que pode ser votado, que vota, né? Por exemplo, minhas duas filhas, uma tem 10, a outra tem 3 anos. Elas são pessoas, mas elas não são cidadãs. Elas não exercem a cidadania, não podem votar, não podem ser votadas. Então, todo cidadão é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um cidadão. Se ele dissesse qualquer pessoa, numa questão, estaria errado, porque nem toda pessoa é um cidadão. Mas qualquer cidadão, aí beleza. A ação popular, que viola para anular ato lesivo ao patrimônio público, aí continua a moralidade, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Ah, vai destruir ali o museu. Ah, mas eu não quero que destrua o museu, porque o museu é um patrimônio histórico. Né? Entro com a ação popular. Olha, eles vão acabar com essa reserva ambiental para construir um campo de futebol. Não, mas isso é uma reserva ambiental, isso é meio ambiente, isso é patrimônio público. Ah, estão nomeando para secretário, para ministro, uma pessoa que ofende aí a moralidade e tal. Eu entro com uma ação popular. Então, a ação popular para visar anular esses atos. Né? Agora, tem uma parte final aqui que eu vou falar antes, vou falar depois, desculpa. O habeas corpus, também previsto na Constituição Federal. O habeas corpus e o habeas data, ambos são gratuitos. A ação popular também é gratuita, de início, tá? Porque ele fala assim, ó, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas e ônus de sucumbência. Então a ação popular, ela também é gratuita via de regra. Exceto, no caso da ação popular, se o autor entrar com uma ação popular, mas ele está de má-fé, ele está utilizando aquilo como meio político ou alguma outra coisa, então ele vai ter que pagar custas e honorários de sucumbência lá do advogado. Então, uma outra observação. Então, habeas corpus e habeas data, gratuitos. A ação popular, de regra, gratuita, salvo comprovada má-fé. Mas é interessante que nenhuma das três fala, em nenhuma das três situações, fala que ele tem que comprovar que ele é pobre. Né? Não há necessidade de uma hipossuficiência econômica, um necessitado para todos os fins. Então, a pessoa mais rica do país, ela pode entrar com habeas corpus e vai ser gratuito. Tá? A situação aqui é exercício da cidadania, exercício de direito, e não necessariamente a comprovação de renda e tal. Então tá lá. Essas são as expressões-chave, né, que eu sublinhei aí e tal. Agora, umas questões de prova para comprovar aquilo que eu estou dizendo. A primeira questão aqui, ó, da banca VUNESP. Né? Para assegurar o conhecimento de informações relativas a determinada pessoa. Pronto, aqui já tá dizendo, ó, assegurar o conhecimento de informações relativas a determinada pessoa. Habeas data. Depois ele vai falando, constantes e de registros ou bancos de dados, de entidades, blá blá blá. Aí está perguntando qual é. Habeas data. Acabou.
Um gabarito oficial da banca, habeas data. Porque você já sabe assegurar conhecimento de informações ou retificação de dados. Segunda questão. Com relação ao habeas corpus, aí ele está falando. Primeira, é possível a impetração de um HC de forma preventiva? Sim. Ou seja, a violência ainda não se consumou? Sim. Ela se encontra em fase de ameaça à liberdade de locomoção? Certo. É possível habeas corpus preventivo. Número 2. Não é possível a impetração de um habeas corpus para reprimir coação em liberdade de locomoção decorrente do abuso de poder? É exatamente para essa situação que existe o habeas corpus. Não é que isso aqui, a segunda, está errada. Dizer que não é possível. 3. É possível a impetração de um HC para reprimir coação em liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade. Sim, ilegalidade ou abuso de poder. Perfeito. 4. São gratuitas as ações de habeas corpus? Sim. Apenas aos necessitados? Não, para todo mundo. Então, a número 4 está errada. Aqui, a 1 e a 3 estão certas. Letra B. Terceira questão, desculpa. O controle judicial dos atos administrativos pode ser realizado por meio de instrumento jurídico constitucional utilizado para proteger, direito líquido e certo. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, ele fala em ilegalidade ou abuso de poder, é a autoridade pública ou agente, blá blá blá. Trata-se do instrumento. Aí ele fala em ilegalidade ou abuso de poder. Então, olha, tem habeas corpus e tem mandado de segurança. Né? A Constituição cita isso para os dois remédios. Mas como ele está falando aqui em liberdade, direito líquido e certo, aí tu matou a questão. Então é mandado de segurança. Acabou. Tá lá. Já foi. Quarta questão. Segundo o que dispõe a Constituição, à luz da jurisprudência do Supremo acerca das ações. Tá. Letra A. Conceder-se-á habeas data sempre que há falta de norma regulamentadora? Errado. Falta de norma regulamentadora é mandado de injunção e não habeas data. B. Conceder-se-á habeas corpus para proteger direito líquido e certo? Já pode parar por aí. Errado, é mandado de segurança. C. É cabível a utilização de habeas corpus para a correção de qualquer ilegalidade? Não, tem que ser ilegalidade decorrente da violação à liberdade de locomoção. Ainda que não implique a coação ou a ameaça de coação à liberdade de vir, errado. A ilegalidade ou abuso de poder que tem a referência, que tem a relação com a liberdade de locomoção. Então a letra C está errada. A letra D. É cabível o habeas corpus contra a decisão condenatória à pena de multa. O relativo a processo em curso por infração penal, a que a pena pecuniária seja a única cominada. Então aqui é a jurisprudência do Supremo. Mas aí se você sabe as expressões chaves, né, previstas na própria Constituição, não tem como tu errar. Não tem como tu saber de forma errada que a letra D ela está errada. Porque se o habeas corpus aplicado, né, contra a violação à liberdade de locomoção, e o cara é aplicado a pena de multa, ele continua circulando por aí. Ele recebeu uma multa, mas ele recebe uma multa e ele continua circulando. Não há violação à liberdade de locomoção. Obviamente não vai caber habeas corpus. E falando aqui no curso da infração penal, que é a pena pecuniária. Pecúnia, dinheiro, pagar a multa. É a única combinada. No direito penal existem as penas de privativa de liberdade, restritiva de direitos e a pena de multa. A pena de multa é a única aplicada. A privativa de liberdade não é aplicada. Então não é que se falar em habeas corpus. Isso é jurisprudência do Supremo. Mas aí você não precisou nem estudar essa jurisprudência. Basta a Constituição Federal e a lógica de sentido na sua cabeça que você vai conseguir matar a questão. Então a letra D está dizendo que é cabível habeas corpus? Errado, não cabe. E a letra E, gabarito oficial. Letra E, qualquer cidadão. Cuidado com esse qualquer cidadão, porque eles podem colocar qualquer pessoa e vai estar errado. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, sim. Que visa anular ato lesivo ao patrimônio público, sim. Uma entidade que o Estado participe, à moralidade, ao meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovado a má-fé, isento de custas e honorários sucumbência. Ônus sucumbência. Então, cuidado também com isso. Aqui está tudo certinho, mas cuidado também porque às vezes eles mudam esse negócio. Ficando o autor...
obrigado a pagar, salvo alguma outra situação. E aí você já inverteu a situação, então estará errado. Vamos lá. Então, tá aí ó, o que eu falei para vocês, essas expressões chaves, como eu classifico assim, né, de remédios constitucionais, que vai fazer com que você acerte muitas questões de prova, e isso cai muito em prova, tá? Então, me despedindo aqui, sempre lembrando, sempre aqui nesse canal, conteúdo relevante de direito constitucional, administrativo, processo civil, legislações específicas, estatutos, para citar alguns, né, tributário, direito financeiro, para citar alguns. Entra aí no canal do Telegram, nos grupos de Facebook, me acompanha no Instagram, sempre material relevante, conteúdo relevante. Lá no Telegram, inclusive, Direito Raiz, a galera que vai ter acesso a até mais conteúdos do que esse aqui apenas explicado no canal do YouTube. Curta o vídeo, compartilhe, faça a sua inscrição no canal e me acompanhe. Um abraço a todos, bons estudos.